Quando nós cantávamos, leva-nos mais fundo, aí Deus falava assim, eu não opero no raso, eu opero sempre no fundo. Por isso eu disse para ele, eu podia operar a milagre ali na rede, né? Como ele fez com o irmãozinho Jesus, né? Eu ia pegar ali e falar, pai, me multiplica. Ele podia ter pegado a rede dele, deixar palhado na água ali na beirada mesmo, e a rede encher de peixe. Mas ele disse para Pedro, vamos até o mais fundo. Porque é no mais fundo que Deus quer que eu quero. Porque no mais fundo é que a gente consegue entender as coisas de Deus e os grandes desafios da vida. Sabe? Quando a coisa é muito fácil, a gente não sabe uma coisa mais complicada. A gente vê o quanto a gente precisa ter de fé para investir e para confiar em Deus que aquilo vai dar certo. Então Deus só que a gente não pode ficar com água, ele tem que se encher. Não é oraçãozinha, não é ficar lá, de vez em quando, aleluia, glória a Deus, boa noite, Deus. Deus não dorme, não, só está dando boa noite para Deus. Deus ele está atento, ele quer ver você orando. Sabe? Deus prefere você dormir sem orar do que você fazer umas coisas dessas aí. De boa noite, Deus, de dormir. Da manhã, ajoelha e ora e fala com seu pai. Né? Não é só boa noite, a bênção, pai. Só isso ela sabe falar, não fala mais nada. Então, Deus fala mais fundo, buscar mais, desejar mais Ele. Porque na profundidade do relacionamento dessa busca, quanto mais eu vou buscando a Deus, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento de Deus, mais Ele se revela, mais Ele traz o seu poder operando em nós, poderosamente. Né? Então Ele opera maravilha, irmão. Então começa a doar mais o seu tempo para Deus. Comece orando, louvando, adorando a Deus. Não dá para orar muito cansado, mas é possível que amanhã você está o dia inteiro cansado. Se estiver cansado, tem que fazer libertação. Porque o dia inteiro cansado tem algo errado. Então tem que haver um momento. Eu quero dizer, não se esqueça. Deus não quer palavrinhas. Deus quer relacionamento, compromisso, comprometimento. Ele quer que você tenha tempo para Ele. Vá no mais fundo. Não fica no raso, não. Vai para o mais fundo com Deus. Vai na intimidade. Tenha mais tempo para Ele. Glória a Deus. Ele está falando. Glória a Deus. Ele a Deus. Romanos 8 está dizendo: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Ou tudo coopera para o nosso bem. Vocês devem ter ouvido bastante isso. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos, sabemos que tudo quanto nos acontece está cooperando para o nosso bem. Essa é uma expressão maravilhosa, né? Todo mundo gosta de ouvir isso. Mas eu vou comentar uma coisa. A gente quer que Deus faça até as coisas ruins ficar boas, né? Porque agora meu chefe, aí Deus tem que fazer uma obra. Agora é o meu dinheiro que acabou, eu tenho que pagar, então Deus tem que fazer uma obra. Aí ele fala, tudo coopera para o seu bem. Então quer dizer que não vai melhorar. Deus vai dar um escape para mim nisso aí. É fácil olhar nesse ponto. Mas presta atenção no final desse versículo. Tudo coopera para o teu bem. Para aqueles que o quê? Para aqueles que atentam, para aqueles que amam a Deus, amar a Deus e estiver ajustado aos seus planos. Amar a Deus. Amar mais do que as coisas, amar mais do que o seu emprego que está dando errado, amar mais do que o seu marido que está dando errado, ou do que sua esposa, do que o seu cachorro, do que seja o que for que está dando errado. Deus acima, porque as pessoas abrem a mão muito fácil da festa. Ah, não deu certo, então não pode Deus deixar acontecer. Isso já é fácil. Reclamar das coisas e desistir de Deus. Então ele disse aqui é que coopera para aqueles que mostram fidelidade. A Bíblia diz que aquele cuja mente está firme no Senhor, eu conservarei em paz. Você não precisa nem pedir, irmão. Quando você está firme, confiante em Deus, ele é aquela coisa mostrou o contrário, foi um não mesmo, não vou te dar. A pessoa lhe disse, não vou fazer com você esse negócio, perdi o negócio,
perdi o que eu era para comprar, ou perdi a situação, ou quebrou o que era meu, não tenho mais, pegou fogo, seja o que for. Sabe, Deus quer ver a sua posição de fidelidade a Ele. Por isso que Ele fala que amam a Deus. Né? Se abalar porque agora perdi a minha casa, pronto, acabou minha vida. Perdi o meu filho, perdi a minha vida com Deus. Perdi, por isso que Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Ele estava falando isso, até desse desligamento, que Deus tem que ser mais importante na tua vida que qualquer outra pessoa. E não tem, é terrível ouvir isso. Porque às vezes a gente ama as pessoas do jeito e não admite que alguém diga que nós temos que amar Ele mais do que essas pessoas. Mas Ele diz, se não for assim, você me abandona. Se não for assim, você me deixa para trás. Porque se a pessoa estiver viva, você vai dar ouvido a ela. E até morta, você vai dar ouvido a ela. Vai dar ouvido à lembrança que ela deixa. Que às vezes meu marido era tão bonzinho, minha mãe, e agora minha vida está uma desgraça, ou meu pai, ou meu marido, a minha esposa. A vida ficou uma desgraça porque um homem morreu, porque uma mulher saiu da sua vida, porque uma pessoa é importante, mas porque ela saiu, a tua vida perdeu o sentido. Dá para entender? Quer dizer, os filhos sentem, a mãe sente, o pai sente uma perda de filho, irmão. Deve ser terrível, graças a Deus não tive essa experiência. Mas quem perde um filho, pai e mãe, deve ser terrível. Eu creio que é muito maior do que quando a gente perde a nossa mãe e o nosso pai. É muito terrível. Mas não pode ser maior do que o amor por Deus. Senão ela abandona o Senhor. Por isso que Deus diz, já prepara o teu coração para não deixar os teus filhos ser mais importantes. Porque quando eles forem, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse mundo, irmão. Nossos filhos estão aí, e nós temos que crer que Deus está guardando. Nossos irmãos, nossos parentes estão aí, nós temos que crer, temos que orar por eles, crer e confiar em Deus. Mas a qualquer momento pode partir. E se um filho meu parte, eu vou dizer, Deus me abandonou. Tem algo errado. O meu amor não está sendo completo nele. Eu estou colocando ele em questão. Porque eu queria que tudo cooperasse para o meu bem. Ainda que um trem passasse por cima da minha filha, eu queria que ela vivesse. E ela não viveu, ela não sobreviveu. Então me revolto contra o amor por Deus tem que estar sobre. Porque quando o nosso amor está decidido em Deus e amado acima de todas as coisas, Senhor, eu quero estar contigo primeiro. Mas é lógico que Deus respeita o seu momento de luto, o seu momento de sentir a perda das coisas. Mas Ele diz, não pode ficar ali prostrado, porque não é assim que eu estabeleço as coisas na sua vida. Você tem que retomar, porque a vida continua, e o tempo não pode, o tempo não para. E você ficar choramingando no meio do caminho, você está perdendo, você está desperdiçando o seu tempo, com depressões, com choradeira. Deus não gosta disso, irmãos. De ficar no meio do caminho, porque Deus, não adianta, as coisas que foram, irmão, já foram. É isso que tudo se faz novo, é isso que Ele diz para você. Eu vou criar um novo caminho. Agora, cooperar para o bem, mesmo quando as coisas estão erradas. Vamos tratar agora não de morte, mas vamos tratar quando eu faço as coisas que dão errado. Um negócio que eu pensei que ia dar certo e deu errado. Ou uma coisa que eu ia fazer, que achei que ia dar certo, seja o que for, e deu errado. Nós pensamos, não, deveria Deus fazer alguma coisa para isso. Eu perdi o emprego, que eu volte para esse emprego. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa vai acontecer. E eu fico naquela expectativa, porque a Bíblia está dizendo, Romanos 8:28, que tudo coopera. Então a pessoa fica na expectativa, não, alguma coisa aconteceu. Eu vou voltar para esse emprego. E às vezes ela não volta, irmão. Porque o problema, ele diz, se você o ama acima de tudo, você não vai se abalar com essas coisas. Você vai dizer, Deus está vendo, Ele está, então Ele sabe o que está acontecendo, Ele está comigo. Ele vai me ajudar a superar isso. É o que o amor, a confiança em Deus faz, quando amamos a Deus. A gente não se abala com a má notícia. A gente fica firme na nossa fé, firme nele. Que Ele está conosco, então aquilo Ele está vendo. Então Ele tem condição de analisar o que aquilo pode mudar ou não pode. E o que eu posso fazer para continuar a minha história. Mas quando se diz em cooperar, Ele fala em seguida de planos. Ele fala, se você estiver agindo de acordo com os planos, de acordo com o que Deus espera de você.
Às vezes a pessoa briga com o chefe, porque o chefe falou para ela, pega esse papel, e ela fala, que novo, está pensando que eu sou o seu empregado. E chega o chefe, aí o chefe fala, mandava embora. E você me desrespeitou. Quando não, alguém está brigando lá com você, um endemoniado lá no seu trabalho, e você fica lá discutindo e ele sempre tentando contra você. Chegou um dia que você me falou um negócio, você explodiu, foi lá e sentou a lenha nele, meteu a mão nele. Aí o chefe falou, olha, você é um excelente funcionário, cara. O outro lá é vagabundo mesmo, mas eu vou ter que mandar você embora porque você vai ter problema. Então quer dizer, eu fiz algo que desagradava a Deus. Eu cedi aos planos, e se Deus tinha um plano para mim naquela empresa, era para ter dado certo, ainda que aquele demoniado ficava me difamando, ainda que aquela pessoa ficasse me diminuindo, atrapalhando que eu viesse ter promoções naquele lugar, eu ter uma boa imagem naquele lugar. Eu não tinha que me incomodar, eu tinha que confiar em Deus. Eu amo Deus, e Deus me ama, Ele está olhando para mim, Ele está comigo, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Eu não tenho que me preocupar com esse demoniado, eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo, as minhas atitudes. Então, se eu não estou agindo de acordo com o que Deus espera que você age, não vai cooperar para o seu bem, irmão. Você vai ser mandado embora. E não vem com essa que, porque Deus pode mudar. Não, Deus às vezes não muda certas coisas, porque você não agiu de acordo com os seus propósitos. Se você agir no sentido de fazer o bem, é muito simples resumir o propósito de Deus às vezes. Fazer a coisa certa, honesta, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é muito fácil saber quando Deus aprova as coisas. Então, se eu estou num ambiente que estão testando a minha vida, eu tenho que me preocupar em agir de acordo com o que agrada a Deus. Porque quando eu ajo de forma que agrada a Deus, aí o poder, a justiça de Deus é que vem naquele lugar. Né? Por isso que ele diz que tudo vai cooperar para o bem, porque às vezes o próprio Deus age ali para mudar aquele ambiente de injustiça, mudar aquele ambiente de perseguição, ou de colocar em situações de honra, e não precipitar uma situação por atitudes erradas da sua parte. Então aqueles que amam a Deus e aqueles que andam conforme o seu propósito e ficam atentos como agir para agradar a Deus quando as coisas dizem não, você estará pronto para ver este mover que diz que coopera para o bem daquele mundo. Que assim, ainda que dá errado, vai dar certo. Já viu isso? Não? Para mim várias vezes aconteceu. Porque eu senti desejo de xingar a pessoa, de maltratar, e aí eu falei, não vou fazer isso. Não vou cobrar ela, não vou, deixar para lá. Deus é bom. Deus está vendo essa injustiça. E pelo fato de eu abrir mão, por isso que o perdão é fundamental. Abrir mão daquela dívida, daquela pessoa, daquela provocação, eu estou fazendo aquilo que Deus esperava. E quando eu faço, aí eu já vi tanta coisa. De pessoas que me perseguiam e perderam o emprego, eu não fico com dó. Às vezes eu estou falando por isso, não estou falando que perseguia ao ponto de querer o meu mal a qualquer preço. Uma vez uma pessoa até disse, ela te odeia, ela mexe com feitiçaria, cuidado. Eu falei, não, fala para ela tomar cuidado é comigo quando você tiver a oportunidade, porque Deus tem um ciúmes de mim. Então não me preocupo com isso, eu fico com dó dela, porque eu estou trabalhando apenas, irmão. Estou fazendo a coisa certa aqui, não estou perseguindo ela nem prejudicando ela. Então quando eu estou agindo com a minha fidelidade firme no Senhor, o meu amor firme nele, acima de todas as coisas, nada no meu trabalho é mais importante do que o meu amor por Deus, a minha vida com Deus, nada na minha casa é mais importante que a vida com Deus, na rua, seja no que for, nos negócios. Então eu começo a entender e fazer aquilo que agrada a Deus. E quando eu faço aquilo que agrada a Deus, na adversidade, então o poder que opera em nós vai fazer com que aquilo de alguma forma contribua para o seu bem. Deus vai trazer oportunidades, Deus vai fazer até mesmo que aquilo inverta, como já vi pessoas inverteram uma situação, como nós vimos na Bíblia, Mardoqueu, né? O homem perseguiu, fez a coleira lá, um negócio para enforcar ele, a corda para enforcar, e o inimigo projetou tudo e estava tudo certo, mas Deus inverteu por causa da posição de Mardoqueu, de fidelidade, a posição de temor a Deus, a posição de não estar desejando o mal daquele homem. Ele estava querendo apenas que Deus trouxesse
uma resposta para Israel, que o povo fosse abençoado. Então Deus tomou a justiça, e a corda que o homem preparou para ele serviu para o próprio inimigo. Essas coisas que diz que coopera para o bem, é que Deus inverte situações que está dando errado para dar certo muitas vezes. Ou quando não, prepara novas coisas maiores ainda do que aquilo que se está vendo. Mas para isso, irmão, tem que estar firme no seu amor com Deus. Não pode amar o seu trabalho mais do que Deus, senão você vai culpar Deus por não ter perdido o seu trabalho. Você não pode agir de forma contrária no seu trabalho, na sua família, porque você vai atrapalhar o plano de Deus ali naquela família. Quando você amaldiçoa, você é maldito. Por isso você é desse jeito. Fala com o irmão, fala com um parente, um cunhado, você está atrapalhando. Você está atrapalhando o plano de Deus na vida daquela pessoa. Ela está começando a ser sentenciada pelas suas palavras. E Satanás vai tomar conta, vai começar a produzir coisas na vida dela. Então posicione-se de forma que agrada a Deus. Você vai ver que ainda que aquela pessoa está agindo errado, vai contribuir para o bem, que você vai ver Deus agindo, porque você está bem posicionado. Então quando fala cooperar para o bem, está bem posicionado em Deus, na hora da adversidade, na hora que as coisas dizem não. Vamos lá para o versículo 29. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Ele também os predestinou para se tornassem semelhante à imagem do seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, mas justificou. Aos que justificou, também glorificou. Deus já conhecia os seus escolhidos e os predestinou para que se tornassem a semelhança de Cristo. Então o que ele está falando? Ele está falando, ele já escolheu. Quando fala predestinação, está se retratando ao povo de Israel, dizendo que Deus escolheu o povo para revelar Cristo. Mas os gentios foi beneficiado pela rejeição do povo de Israel. Então quando ele diz predestinou já para a salvação dos israelitas, ele colocou um plano de salvação para que os israelitas fossem salvos, para que as pessoas conhecessem a Jesus. E ele disse, para que se tornassem semelhança à imagem do Filho, do seu Filho, a imagem de Cristo. Então Deus já fez os seus planos para que nós pudéssemos ter a imagem de Cristo. Então, se queremos que as coisas colaborem para o nosso bem, devemos entender que Deus desde o princípio te fez para parecer com Cristo. Então, se você está agindo naquele lugar que Deus te colocou de uma forma que não traz nada semelhante ao que Cristo é na sua vida, tem algo errado, irmão. Você não vai ver o poder que opera em nós, que faz com que as coisas contribuam para o nosso bem. Você vai ser frustrado, decepcionado e vai ficar revoltado com Deus. Mas ele diz, o princípio, o propósito de Deus desde o princípio é que sejamos semelhantes a Cristo. E ele nos predestinou, e não somente predestinou, mas nos chamou e também nos justificou. Quando ele diz não só predestinou, mas também nos chamou, é que nos aceitou em Cristo Jesus. Nos aceitou e nos aprovou pela graça em Cristo Jesus. Amém? Então, pela lei, nós apontávamos o pecado, mas pela graça apontou o amor de Deus. Então, Deus nos aceitou como nós somos, como nós estávamos, para que Cristo pudesse reconstruir em nós uma imagem, a sua própria imagem. Amém? Então, é maravilhoso. Então, vamos para o versículo 31. Que podemos dizer diante dessas coisas magníficas quanto essa? Se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou por nós, se entregou por todos nós, será que certamente não nos dará graça ou favor todas as coisas? Então aqui ele está dizendo, podemos dizer diante de coisas tão magníficas, novamente falando de coisas magníficas,
conforme nós lemos lá em Romanos 4:23, que é anunciando coisas magníficas. E quais as coisas magníficas? Ele nos aceitou e nos aprovou. Ele disse: se Deus é por nós, irmão, se nós falhamos, nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, advogado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos põe de pé para retomar a nossa vida. Foi para isso que Ele enviou Jesus, Ele entregou, para que nós pudéssemos viver a sua graça. Então Ele disse: se Deus está conosco, quem será contra nós? Ele disse: se Deus não poupou nem o seu Filho por amor a nós, quem poderá vir contra nós, irmão? Quem poderá dizer o contrário? Quem poderá desfazer essa aliança que Deus fez com você? Ninguém tem esse poder. Então, uma coisa magnífica que você tem que guardar quando Ele diz, coisa magnífica é: se Deus é por nós, quem será contra nós? É que Deus nos aceitou e nos aprovou pela fé, assim como Ele fez com Abraão. Então você é aceito e aprovado por Deus. Então não tema as acusações, não tema os desafios das pessoas contra a sua vida, dizendo: você é fraco, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Fique firme: se Deus está comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não saia da sua posição de fé, fique firme, porque Ele diz aqui bem claro: Ele entregou Jesus, certamente também nos dará o seu favor em todas as coisas. Você vai conseguir vencer até o fim, vencer porque foi fiel até o fim. E Romanos 4:23 diz que Deus nos aceitou e nos aprovou. Vamos para o versículo 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. Agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Então, se Deus nos aprovou, irmão, quem poderá nos condenar? Quem poderá convencer a Deus de que você não serve para o seu propósito? Onde estão os seus acusadores? Foi isso que Jesus disse para aquela mulher e para nós outro dia. Não há acusadores, mas desde que você enxergue a Cristo na sua vida. Aquela mulher não ficou ninguém ao lado dela mais para acusar. Ela encontrou apenas uma visão. Quando Ele disse: erga-se, mulher, ela ergueu e viu apenas a Jesus. E Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Então a tua fé, ela impede com que o diabo possa ter poder sobre a tua vida. A tua fé faz com que os acusadores não tenham poder para paralisar a sua vida. Então, quando você se levanta de uma situação difícil com fé, você anula toda a força de acusação de Satanás. Então o Senhor diz: onde estarão os teus acusadores, se foi Cristo que morreu por você? Então não saia da sua posição. Se Deus está comigo, eu não preciso temer, eu não preciso recuar em nada, eu preciso ficar firme, porque tudo vai colaborar para o meu bem. Eu vou fazer a coisa certa, mesmo essa pessoa não merecendo. Eu vou fazer o que deve ser feito, mesmo que as pessoas façam aqui tudo errado, mesmo que as pessoas roubem esse lugar, mesmo que as pessoas façam o que não deveriam fazer. Eu vou fazer o que a Constituição do céu manda fazer. Você mantém a sua posição. Então Deus diz: ninguém poderá anular a graça, o perdão, a misericórdia que Ele revelou na sua vida. Ele te posicionou como filho de Deus. Ele te colocou numa condição do Espírito habitar em você. Ele colocou o seu próprio amor dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. E ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar. Ninguém pode dizer que você não tem perdão, que Deus não se importa com você mais, porque você não consegue vencer as debilidades da sua alma, as dificuldades. Amém? Então não aceite a acusação das pessoas. Não aceite. Tome uma atitude. Tome posse da palavra de Deus. E não fique olhando aos teus acusadores, mas olhe para a palavra de Cristo. Olhe para ela, o que ela diz a seu respeito. Se eu crer, confessar os meus pecados, Ele é justo e fiel para perdoar. Você se apegue à palavra. Quando você olha para Cristo,
nós queremos dizer, você está olhando para a palavra de Deus. Quando você olha para Cristo, não é ficar olhando para a imagem, como alguns fazem de um quadro na parede. Olhar para Cristo é olhar para a palavra, o que Jesus deixou escrito a respeito daquilo, da sua vida, sobre a sua vida e sobre os seus ensinamentos. Versículo 37, irmão. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora, por meio daquele que nos amou. Apesar de tudo, ele quer dizer, a nossa esperança deve estar firmada em Cristo, e é dele e por ele que vem a nossa vitória. Então ele diz, nós temos uma vitória esmagadora, por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós já vencemos a todo o poder de Satanás, a toda a acusação do inferno. Ninguém, irmão, pode te afastar do amor de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que conservam-se no amor dele e que contribuem com as suas atitudes para que os planos, os propósitos de Deus se cumpram. Então, se Deus espera que você perdoe aquele momento de acusação e você vai com a ira e com a vingança, você está atrapalhando o propósito de Deus naquele lugar. Não era para você viver uma contenda, não era para viver uma perda de emprego às vezes. Se você tivesse controlado, tivesse orado, em vez de xingar, de acusar, ou de dizer, não aguento mais deste lugar e vou sair daqui. Depois se arrepende, como muitas pessoas fazem. Que besteira que eu fiz. Uma pessoa fez de tudo para me tirar de um lugar e eu fiz exatamente o que ela queria. Então não deixe o diabo lhe enganar. Tome uma posição, porque a vitória, a nossa vitória já foi dada. Se ficarmos firmes no amor, contribuindo para que os propósitos de Deus se cumpram, fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos, a vitória nossa é esmagadora. Quer dizer, o diabo não vai ter êxito. Seja qual for os propósitos, os planos dele no ambiente familiar, emprego, seja o que for, ele não vai ter poder sobre a tua vida. Fique firme, ame a Deus, renove o seu amor, declare todo dia, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu quero que o meu amor por ti aumente, eu quero ser fiel até o último dia da minha vida. Senhor, declare o seu amor, trabalhe esse sentimento por Deus de amar a Ele acima de todas as coisas, e esteja pronto quando as coisas dizerem que não, quando as coisas derem errado, não acontecer da forma que você quis, não age de forma que contribua para que o propósito de Deus não se cumpra. Haja como Ele espera que você haja. Não fique abatido, não fique se sentindo vencido por causa daquilo. Se apegue em Deus, vai para os braços do Pai, diz, Pai, está dando errado isso. Ele vai trazer um escape para você. É promessa dele na palavra dele. Por isso que ele disse aqui no versículo 37, que a nossa vitória é esmagadora. Quer dizer, nada vai nos deter se nós agirmos corretamente. Nada vai nos impedir de vivermos aquilo que Deus preparou, aquilo que Ele quer produzir. Por isso que todas as coisas vão contribuir, desde que você se posicione. Se posicione no quê? Na palavra. Na palavra de Deus. Como é fácil posicionar na palavra? Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que fazer o que Jesus me ensinou. Eu tenho que fazer o que Deus espera que eu faça. E o que Deus espera que eu faça? A prática do bem, a prática do amor, da misericórdia, da compaixão. Isso que Deus espera de nós. Vamos finalizar, versículo 38. Diz assim, estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Vamos ler esse versículo junto? Diz, nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o lugar bem alto, no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o teu amor, se a morte, o medo da morte, se os anjos
se as potestades, se o futuro tem amedrontado você, tem tentado dizer que você não vai conseguir porque o inimigo já venceu a sua vida, aquela área da sua vida, ou seja, o que for. Nada, irmão, absolutamente nada, não há nada, o pecado, não há nada que Deus não possa fazer, reverter a situação. Ele diz: nada separará do meu amor, nada me separará vocês do meu amor. Por isso que Ele colocou o amor dele dentro de você. É porque Ele está dentro de você. Ele está dizendo: eu não vou me retirar de vocês. Quando o meu Espírito entrou em você, nada vai me fazer retirar de vocês. Talvez vocês não entendam quando eu falo. Por isso que Ele disse: não endureçai os vossos corações. Quando não entender a voz do Espírito, não endureça. Quer dizer que Ele está dentro de você e Ele fala, mas às vezes você não entende. Mas Ele não sai daí de dentro, irmão. Se você crê em Jesus como Senhor da tua vida, se você confessou a sua fé, se você confia nesse amor de Deus que Ele revelou, como Cristo morreu na cruz por você, então saiba que Ele não vai sair de dentro de você, até o final dos tempos. Ele vai se conservar aí neste canto, não sei aonde, no inconsciente, eu não sei, na alma, no espírito, não importa, mas Ele está dentro de você, falando a sua consciência, falando ao seu espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Então o que Ele diz: não vou me retirar, nem o presente, nem o futuro, nada vai fazer com que eu me afaste de você, a não ser que os seus pecados impeçam você de me ouvir. É o que pode acontecer. Por isso que a gente começa a entender, porque Jesus disse: muitos profetizarão em meu nome, chegarão dizendo para mim: eu profetizei, eu expulsei demônio, eu trouxe revelações, eu preguei o Evangelho de uma forma poderosa. Ele disse: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Muitos serão tirados para fora. Mas ali estava demonstrando que tinham dons, e que o Espírito estava presente até o último momento da vida deles, mas não foram aprovados. Não foi, não é que Deus os abandonou, não, é que eles não foram aprovados, porque não se mantiveram, não lavaram as suas vestes, não guardaram a sua fé, como Deus esperava, Jesus esperava, e por isso foram tirados. Mas o Espírito nunca os abandonou. Mas haverá um momento que o Espírito se retirará. É onde virá o julgamento de Deus, onde Jesus virá buscar a sua igreja. Então o Espírito vai se retirar. Nada vai nos separar do amor de Deus enquanto vivermos nessa terra. E quando passarmos dessa terra, para aqueles que estão em Cristo, viverão a eternidade com Deus. Por isso que nada nos separará. Mas se você não viver uma vida que agrada a Deus, conforme os seus propósitos, pode ser que você comprometa a sua salvação. E você, no final, aí Deus vai tirar o Espírito de dentro de você. Mas saiba que até o último dia da sua vida na terra, Deus colocou o Espírito, quando Ele revelou a sua palavra para você, te deu a fé, a visão da fé, e Ele colocou o seu Espírito dentro de você. Você deve ter identificado de alguma forma que o Espírito fala com você. Eu creio que você já tem tido essa experiência. Então não vai retirar o Espírito. Apesar do pecado, apesar da atitude incorreta, o que pode acontecer é que aquilo que era para contribuir para o seu bem não contribui. Mas o Espírito não vai sair da posição dele, de te instruir, de te levar a revelar a vontade de Deus na sua vida, de fazer você conquistar principalmente a salvação, uma vida bem-sucedida a salvação, em nome de Jesus. Ele não vai te abandonar. Quando Ele fala que o amor de Deus, nada nos separará desse amor, é porque nada conseguirá retirar o Espírito de Deus de dentro de nós, quando nós conservarmos a nossa fé. Em Romanos 5,5 diz: e a esperança não se nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então o amor de Deus foi derramado pela presença do Espírito Santo, irmão. O amor de Deus habita em você para sempre, por causa da presença do Espírito Santo que foi derramado em você.
Em João 14, 23 diz: Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra, o Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Todo aquele que não me ama não obedece a minhas palavras. Quem me ama guardará a minha palavra, o Pai o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Todo aquele que me ama que não me ama não obedece a minha palavra. No versículo 26 de João 14, ele disse, mesmo continuando, nós lemos o 24, o 26, mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo que virá em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. O Espírito Santo, irmão, ele veio para habitar em nós, por causa da fé, para nos instruir nos propósitos de Deus, para que tudo que nós passarmos nessa terra venha colaborar para a nossa vida, venha colaborar para o nosso bem. A maior promessa de Deus, irmão, está em Josué 1,5. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o abandonarei e nem deixarei de ajudar vocês. Isso é por causa que Josué vivia na lei do pecado, né? Na lei que apontava o pecado. Ele já deu essa promessa: eu não vou abandonar vocês e nem vou deixar vocês. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, Ele estará sempre com você. Nós quebramos a aliança com Deus, mas Deus nunca quebra a sua aliança com nós. Aí ele diz, para finalizar, em João 14, 18, Jesus disse: eu não abandonarei vocês, nem deixarei como órfãos, eu voltarei para vocês, irmão. O Espírito de Deus nunca nos abandonará e não nos deixará, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então essa é a palavra, irmão. Quem nos separará deste amor? Tudo coopera para o nosso bem. Se estivermos andando neste amor e com este amor, estamos andando com Deus, porque Deus é amor. Então, se nós estamos na presença de Deus, vamos estar prontos, porque o amor de Deus vai vir no nosso coração e vai nos ajudar a ter paciência, né? Como diz lá em 1 Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo isso é operar de Deus dentro de nós. Para nós, às vezes, é impossível suportar tudo, mas quando estamos com o Espírito, nós lemos em João, Ele vai nos ensinar a fazer tudo, porque Ele quer que a gente faça os planos de Deus, o propósito de Deus, mas nós precisamos amar a Deus. Aí é uma decisão nossa. Amar a Ele é guardar a sua palavra. Jesus disse isso. Quer resumir o seu amor por Deus? Guarde a sua palavra, guarde os seus estatutos, guarde a constituição dos céus, irmão. Jesus disse: eu não pertenço a esse governo deste mundo, o meu governo é de outro mundo, a nossa constituição é outra. No Brasil nós vivemos humanamente com uma, mas a nossa constituição é outra, é do reino de Deus. A nossa constituição é a palavra de Deus. Então nós temos que viver conforme a nossa constituição manda, andar como ela manda, porque se fizermos isso, estamos fazendo o que agrada a Deus. E quando fazemos o que agrada a Deus, nunca os inimigos terão poder, condição de impedir que tudo colabore para o nosso bem, porque ainda que dê errado, Deus vai mover novas oportunidades, Ele sempre vai dar um escape. Amém? Então nada nos separará desse amor. Você nunca estará longe de Deus. Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te aceitou, Ele te aprovou, Ele teve compaixão de você, da minha vida, Ele teve misericórdia de nós. Então nós temos falado bastante da profundidade desse amor. E isso guarde com vocês. Ele está com vocês e nunca vai sair. Agora busque servir da forma correta, porque Ele quer fazer a sua sorte mudar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que tem se revelado a nós. Obrigado pelo teu Espírito que colocaste dentro de nós o dia que cremos em Jesus e que colocamos a nossa vida à disposição para servi-lo. Obrigado, Pai, porque mesmo não sendo merecedores, tu vieste e resolveste habitar em nós. Purificaste a nossa vida pelo sangue do Cordeiro e habitaste em nós e habitas em nós. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que tem falado conosco. Obrigado, Pai, porque tu tens falado e te revelado a nós pela tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a fazer as coisas certas. Ensina-nos, Senhor, a andar na direção certa, estar no lugar que espera que estejamos e fazendo as coisas que tu espera que estejamos fazendo, para que contribua para os teus planos na vida daquelas pessoas que estão em nossa volta e para a nossa vida também, Pai. Nos ajude a, Senhor, cumprir o teu propósito. Ajude, Senhor, a contribuir para que a tua boa e agradável vontade se cumpra em nossa vida, e não só na nossa vida, mas na vida das pessoas também, Pai. Enche-nos dessa amor, desta graça, desse pensamento que estamos contigo e tu nos amas, Senhor. Que não estamos só e nunca deixarás com que fiquemos só. Tu segura em nossas mãos e ainda quando estou fraco, posso dizer sou forte, porque o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me livra, o Senhor é quem me cura, o Senhor é quem me dá o escape, me dá a saída. É o Senhor que cumpre todas as coisas na minha vida, tudo e todas as coisas, porque tudo vem das tuas mãos, Senhor. Tudo que sou, tudo que somos e tudo que temos vem das tuas mãos. Nada, Senhor, nos separará do teu amor. Essa é uma decisão nossa, que permaneceremos em ti, na tua palavra, e que a tua palavra permaneça em nós, o teu Espírito permaneça em nós todos os dias da nossa vida, e possamos ver a bênção do Senhor, possamos ver a glória do Senhor, nos honrar enquanto vivemos nessa terra, mudar as vestes de tristeza em alegria, mudar as vestes de luto para vestes de louvor, e possamos ser testemunhas do Senhor, para anunciar o Evangelho, porque o mundo aguarda por esta palavra de vida, porque não há esperança, não há, ó Deus, nenhuma palavra que possa dar esperança a essas pessoas, mas nós temos uma Constituição nova, nós temos a Constituição do teu reino para anunciar a estas pessoas de um governo que não falha, de um governo que não há soberba, de um governo que não há injustiça, o governo de Deus, o governo de Jesus sobre a nossa vida e a nossa alma. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Receba a nossa vida, Pai, enche-nos da tua presença e renova-nos a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para ele.